Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e Algarves. Bom pessoal, um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui no canal sobre a formação dos Estados Ibéricos e os impactos disso, né, para a própria formação territorial aqui do Brasil. E foi muito interessante a resposta que a gente recebeu de vocês, né, e por isso a gente vai pensar em fazer alguns outros vídeos, né, a respeito de questões históricas, temas importantes, né, que acabam encostando também na discussão, não só sobre geopolítica, sobre segurança internacional, mas também sobre o próprio Brasil e a forma como a gente se comporta no cenário internacional. E durante o semestre eu tive a oportunidade, o semestre passado, né, na verdade, eu tive a oportunidade de dar a disciplina de ministrar, né, a disciplina de História da Política Exterior do Brasil, e foi muito interessante entrar em contato com alguns aspectos com relação a esse tema, né, e com relação à própria formação das principais estruturas que levaram o Brasil, o caminhão passando, o Brasil a se organizar de uma determinada maneira, não só territorialmente, né, com o formato territorial que o Brasil tem, mas inclusive na própria estrutura do Estado e da relação que esse Estado tem com a população, com o território, com os recursos naturais que aqui existem e por aí vai, em processo de longa duração, né? Então, como a gente sempre faz aqui no canal, a gente tenta usar esse conceito, né, desenvolvido aí pelo Felipe Brodel. Vou colocar aqui na descrição o texto dele, de 58, se não me engano, publicado na Revista de História da USP, onde ele debate um pouco essa ideia de longa duração, né? E a longa duração não é uma questão de determinismo, não é uma coisa de estabelecer, não, é assim, o Brasil sempre foi assim, sempre será dessa maneira. Mas é tentar entender quais são as grandes permanências estruturais, né? E aqui a ideia de permanência estrutural não é uma estrutura fixa ou rígida, mas é a própria ideia mesmo de uma estrutura, né, que de uma maneira ou de outra vem se organizando dentro dessa realidade, que estabelece aí alguns condicionantes para a atuação dentro da política nacional e internacional. E diante dessa discussão, né, dentro dessa proposta e tudo mais, uma das aulas que eu achei mais interessantes, claro, eu pretendo mais para frente fazer um vídeo sobre o Marquês de Pombal e algumas questões importantes dessa estrutura estatal no Brasil antes, né, do processo que levou à independência, mas eu acho bem interessante pensar, eu achei muito interessante entender o papel do Congresso de Viena na formação histórica da estrutura estatal brasileira, né? O Congresso de Viena, ele foi realizado em 1800 e foi colocado no cenário internacional por parte dessa última fase da administração colonial portuguesa, né? A partir de 1776, a gente tem alguns movimentos importantes, como a independência dos Estados Unidos, depois, em 1777, a ascensão de Dona Maria I ao trono, que ela demitiu o Marquês de Pombal, trouxe a igreja de volta, né, e estabeleceu uma política externa de apoio aos católicos na Europa, né, o que muda um pouco a posição do Marquês de Pombal, que tinha uma visão um pouco mais pragmática, mais realista da política externa portuguesa. Só que não só isso. Logo depois, em 1789, a gente tem a Revolução Francesa, em 1791 a gente tem a Revolução Haitiana, em 1792 o Luís XVI da França é preso e a monarquia é declarada como fim, né, declarado o fim da monarquia lá na França, um aspecto importante para as forças conservadoras, como era Dona Maria em Portugal. O início da época napoleônica em 1799, com o golpe do 18 de Brumário, e todo o processo que vai levar à regência do Dom João, né, o príncipe do Brasil, que depois vai virar o Dom João VI, que vai, né, assumir o poder posteriormente em Portugal. Todo esse processo, na verdade, para nós, o mais importante é demonstrar a forma conturbada como as relações estavam se dando na Europa durante esse período. A gente tem aí uma reorganização das relações de poder, a gente poderia dizer assim, que não é só uma mudança
de um monarca para o outro, né? Não é só uma questão dinástica, uma questão de reorganização da política externa, mas na verdade das próprias bases onde essa política externa vai ser organizada e vai ser realizada. Esse processo ele é muito importante para a gente entender por que houve uma demanda importante em tornar juridicamente iguais os territórios coloniais portugueses na América com o território metropolitano de Portugal, né? Então a gente tem aí alguns processos, e isso vai acontecer sobretudo durante a regência e durante o reinado do Dom João VI, né? Por que isso é importante de uma forma ou de outra? A gente tem alguns aspectos importantes, né, durante esse período, principalmente a partir do começo do século XIX, que envolvem tanto a declaração do sistema continental por parte do Napoleão, ou seja, a tentativa do Napoleão de bloquear o comércio do continente europeu com a Inglaterra e suas colônias em específico, mas principalmente as invasões que vão ser feitas por Napoleão à Península Ibérica, tentando substituir, né, a monarquia tanto na Espanha como em Portugal. Os portugueses invadem a Guiana Francesa em 1809 como substituição, como tentativa de resposta pela invasão francesa em 1808 a Portugal, que vai fazer com que a corte venha aqui para o território colonial português. Só que nesse meio termo, o que acontece são os processos de independência das colônias espanholas aqui na América. É muito importante a gente lembrar que Dom João VI está aqui no território brasileiro, no Rio de Janeiro, na corte, né, imperial, enquanto começam os movimentos importantes de independência, principalmente os movimentos pré-independentistas da América Espanhola, né, que é o fato de que os constituintes espanhóis e os crioulos, né, que eram os espanhóis, os descendentes de espanhóis nas colônias, né, declaram a Constituição Espanhola jurando fidelidade ao Fernando VII como rei constitucional. E o Dom João VI observa aquilo também como uma ameaça à sua posição como rei, de uma forma ou de outra, não constitucional. Né? Eu não vou dizer absoluto, porque é uma outra ideia de monarquia, mas como um rei não limitado por nenhuma constituição. Né? O Napoleão volta em 1814 e em 1815 ele é derrotado depois, né, em Waterloo, e acontece o Congresso de Viena. É nesse momento que a gente vai ter a transição entre o Brasil colônia e o Brasil unificado aos reinos, tanto de Portugal como das colônias que eram tratadas, né, com o termo algarves. Né? O que foi esse processo? Esse processo foi um processo de equalização jurídica dos dois territórios. Então, desde 1808, o rei estava na colônia, mas essa colônia ainda funcionava como uma colônia juridicamente, ela não tinha igualdade com relação à metrópole. Só que essa jogada de transformar a colônia em metrópole, ela é menos uma questão interna do que uma questão externa. Né? O Congresso de Viena ele foi organizado em 1815 com as potências que derrotaram Napoleão, mas já num cenário em que os Estados Unidos apareciam como país independente, já ainda que lutando, né, contra a Inglaterra, principalmente na Guerra do Rei Jorge, enfim, na Guerra dos 7 Anos, né, mas os Estados Unidos já se consolidavam como grande potência. O Japão já despontava como uma potência importante no leste asiático, ainda que durante o processo de transformação da Revolução Meiji. Tinha, né, já o Império Chinês, contato com os europeus. E, claro, essas repúblicas hispânicas da América Latina continental, principalmente, que eram, né, que declararam a sua independência num período anterior. Então a Convenção de Viena foi o primeiro momento em que as grandes potências do mundo estabeleceram, na verdade, o que era uma grande potência, porque elas tentaram limitar, de uma forma ou de outra, a participação de outros países, já que havia uma quantidade muito maior do que havia até então, no caso das guerras que aconteceram antes da Revolução Francesa e principalmente antes da expansão da França
napoleônica. O que acabou acontecendo? Elas estabeleceram, né, essas grandes potências estabeleceram alguns critérios para aceitar membros como grandes potências. E aí tá a sementinha, talvez, da organização internacional dispar, que a gente observa até hoje no caso do Conselho de Segurança da ONU, entre membros permanentes e membros rotativos. Nesse caso, não havia membros permanentes e membros rotativos, mas havia uma tentativa da Inglaterra, da Rússia, da Áustria, mesmo da França, a França pós-napoleônica, de tentar limitar a quantidade de países que poderiam declarar sua intenção diante desse cenário. Até porque o Napoleão invadiu territórios na Itália, invadiu a Espanha, invadiu Portugal, invadiu a Áustria, chegou até a Polônia, invadiu a Rússia. Então você tem aí uma quantidade enorme de países e essas potências não gostariam do envolvimento de tantos países assim na definição da política europeia pós-napoleônica. E aí alguns critérios foram estabelecidos para que se colocasse essa estrutura. Os critérios eram principalmente relativos a tamanho de território e quantidade de tropas vista pela quantidade de população. E aí já se estabelecia meio que uma diferença entre os países que estavam mais modernizados, os países que realizavam censos, os países que tinham tropas regulares e tudo mais, e aqueles países que eram menos modernos, né? Os países que não tinham esse tipo de controle estatal ainda sobre a vida da sociedade, estabelecendo aí uma diferença entre monarquias constitucionais e monarquias absolutas na Europa, sobretudo. E é nessa tentativa de entrar na conversa que Portugal vai se ver obrigado a transformar a colônia em Reino Unido de Portugal e de Algarves também. Porque sem o Brasil, sem a América Portuguesa, Portugal não conseguiria alcançar os limites estabelecidos pelas grandes potências para poder, de uma forma ou de outra, ter um papel aí importante na definição da política internacional pós-napoleônica. O território e a população do Brasil já eram significativos nesse período, mas principalmente apontavam para Portugal não só como um país, né, com algumas feitorias no litoral da África e com uma parte pequena do litoral da Península Ibérica, mas principalmente como um país importante na definição de como funcionaria o comércio internacional do Atlântico Sul e do Atlântico Norte, depois da era napoleônica, né, depois da tentativa de instalação do sistema continental mesmo. Inicialmente, Portugal não consegue ter esse acesso, mesmo transformando a colônia em Reino Unido, dando status de, não vou dizer de metrópole, mas dando status de igualdade ao território metropolitano à América Portuguesa. Né? E ele tenta, de uma forma ou de outra, ter os seus interesses representados pela Inglaterra. Também para a Inglaterra, apesar da ligação forte entre os dois países, não era interessante ter muitos países. Então a Inglaterra, inclusive, foi um dos países que mais se colocou contra a entrada de Portugal no Congresso de Viena como uma potência mundial. Porque ela queria representar os interesses de Portugal de uma forma que ela tirasse mais benefícios disso. Né? Mas, depois de negociações, principalmente com a França, pós-napoleônica, Portugal foi aceito em razão dessa reestruturação do seu território, tanto interno quanto externo. Né? O que são algumas questões importantes, então, para a gente pensar? A gente pode pensar em condicionantes internos e condicionantes externos. No caso dos condicionantes externos, as mudanças no padrão da relação entre súditos e soberanos, que se espalharam desde a revolta holandesa até as revoluções inglesas, e de lá para as colônias americanas e para a França, envolvendo o Haiti e os Estados Unidos, foram algo importante para pensar o que é a cidadania no século XVIII e principalmente o que é a cidadania no século XIX. Essa é uma discussão muito importante do Napoleão, né? Que essa cidadania viesse a partir do Estado e não necessariamente de ser súdito de um determinado rei. O avanço revolucionário, a constituição do sistema continental, para o qual Portugal não poderia contribuir e, portanto, não teria direito de negociação diante da França, também foi um aspecto externo importante para a transformação do Brasil em Reino Unido, a Portugal e Algarves.
E aí, claro, né, o papel das grandes potências e um novo balanço de poder depois da queda do Napoleão, que privilegiava as monarquias constitucionais, como eu disse, e considerava países relevantes apenas aqueles com grandes territórios, coloniais ou não, e populações, né? Internamente, a gente tem também algumas questões importantes para pensar que essa transformação ela não foi tão difícil em razão da atuação do Marquês de Pombal, que constituiu uma burocracia estatal de longo prazo, estabelecendo a lógica de submissão ao mesmo monarca de regiões diferentes da América, né? Então a ideia de império, que talvez se vocês quiserem a gente pode trabalhar aqui no canal também, vem em razão das diferentes autonomias que os territórios da América Portuguesa tinham aqui no nosso território durante a colônia, né? Existia a manutenção da relação de dependência mediada pela coroa, com os centros manufatureiros do mundo, com a Holanda, com a Inglaterra, como o polo principal da manufatura de produção, e também de produtos semi-manufaturados, e a criação de uma mudança relevante nas relações políticas da colônia. Se apaga, com a elevação do Brasil de Reino Unido a Portugal e Algarves, a diferença entre reinóis e americanos, que foi mantida na América Espanhola, tornando todos os brancos súditos do rei com o mesmo direito. Isso tem impactos, né, no grande acordo nacional, que justifica, por exemplo, que a manutenção, né, dos direitos dos brancos é aquilo que vai garantir a manutenção da escravidão no período do Império, inclusive, né? Ou seja, a diferença de soberania não tem a ver com a diferença do nascimento, mas sim com a manutenção da escravidão e a cor da pele, e a permissão de contar com brasileiros na contabilização da permanência lá no Congresso de Viena. Então são alguns aspectos importantes que mostram como que essa foi uma jogada geopolítica muito importante, muito relevante e muito sagaz do governo português durante a colônia, mas que levou a um processo de independência muito mais natural depois da realização do Congresso de Viena. Natural entre aspas, né? Não porque é algo que deveria acontecer, mas porque as estruturas já estavam dadas para manutenção no entorno da figura do herdeiro da dinastia de Bragança, que foi Dom Pedro I. Tá bom, gente? Acho que são alguns pontos interessantes. Se vocês querem que a gente faça mais vídeos de história dessa organização, avisem a gente que a gente organiza por aqui, tá bom? Um abraço e até depois.